Transformações lineares com GeoGebra. O exemplo que nós vamos ver nesse vídeo está na página 143 do livro Introdução à Álgebra Linear, do Bernard Coleman. É o livro que a gente usava na época que estava fazendo aí o segundo ano da faculdade. Acredito que alguns professores ainda usem esse livro até hoje. O exemplo que nós vamos ver aqui usando o GeoGebra é o de reflexão em relação ao eixo do x de um vetor. Então nós temos o seguinte: inicialmente nós vamos construir aqui a matriz canônica que representa a reflexão em relação ao eixo do x. Para isso nós vamos aqui em exibir, planilha. Aqui na planilha vamos colocar a matriz canônica. O exemplo que está no livro lá nos dá a seguinte matriz canônica: 1, 0, 0 e menos 1. Então nós selecionamos aqui essas células, clicamos com o botão direito aqui nessa região selecionada, clicamos em criar, aparece aqui para nós matriz. Então foi criada aqui do lado esquerdo da tela como matriz 1, que é a matriz canônica da reflexão. Aí nós podemos fechar essa planilha, não vamos mais utilizá-la. E agora é o seguinte: no livro, quem tiver o livro pode acompanhar, tem lá os seguintes pontos. Vamos criar agora alguns pontos. Para isso nós vamos nessa entrada, onde está escrito entrada, bem aqui embaixo da tela. Abrimos um parênteses e entre parênteses vamos colocar o primeiro ponto. Menos 1 e 4. Enter. Apareceu aqui como ponto A, menos 1 e 4. Agora vamos criar o ponto B, que é 3 e menos 1. Enter. Ponto B apareceu aqui já. Agora o ponto C, 2 e menos 6. Abrimos parênteses, colocamos 2, menos 6. Enter. Vamos ampliar aqui para a gente poder ver o ponto C. Então já está criado aqui os três pontos, ponto A, o ponto B e o ponto C. Agora nós vamos formar o triângulo, desenhar o triângulo formado por esses três pontos. Para isso nós vamos aqui em polígono, clicamos aqui polígono, clicamos no primeiro no ponto A, seguida no ponto B, ponto C e novamente no ponto A. Então aqui já está criado o nosso triângulo ABC, que é formado pelos três pontos que foi dado no exercício. Agora é o seguinte, agora nós vamos aplicar a transformação linear a esse triângulo, a reflexão em relação ao eixo do x a esse triângulo. Para isso nós vamos aqui em entrada e vamos digitar matriz 1 vezes o ponto A maiúsculo. Já criou aqui o ponto D, que é resultante da multiplicação da matriz 1 pelo ponto A. Agora vamos colocar aqui matriz 1, multiplicado pelo ponto B maiúsculo. Já criou o ponto E, que é a imagem aqui do ponto B multiplicado pela matriz 1. Agora vamos aqui na matriz 1 vezes o ponto C. E que nos gerou aqui o ponto F. Essa matriz é a chamada matriz canônica da reflexão em relação ao eixo do x. Agora vamos criar o triângulo, formar o triângulo com esses três pontos aqui que foram criados. Para isso vamos aqui em polígono, novamente aqui em polígono, clicamos aqui no ponto F, ponto E, ponto D e no ponto F novamente. Temos aqui outro triângulo então
formado por essa reflexão em relação ao eixo X. Agora nós vamos aqui em mover, na janela mover, e vamos ver se a nossa reflexão realmente funciona. Para isso vamos mover os pontos do triângulo A. Olha só, então quando movemos o A, o triângulo com os vértices em azul, que é o primeiro triângulo, o segundo triângulo é a reflexão exata em relação ao eixo X desse primeiro triângulo. Vamos mover aqui o ponto B. Observe que tudo que a gente move aqui no primeiro triângulo, o segundo triângulo reflete exatamente em relação ao eixo X. Movendo aqui o ponto C, a reflexão exata em relação ao eixo X. Isso é uma visualização de uma transformação linear, um operador linear que vocês, quem faz álgebra linear aí, talvez venha a estudar ou já está estudando, não sei. De repente pode até usar para ter uma noção geral sobre o assunto. Um detalhe, se a gente tentar mover aqui, esse ponto ele não se move, porque esses pontos que foram criados aqui, eles são dependentes desses primeiros pontos, o A, o B e o C. Eles são chamados pontos independentes. Então esses pontos nós podemos mover livremente. E dependendo do movimento desses pontos A, B e C, esses pontos D, E e F se movem refletindo esses pontos aqui. Por enquanto então é só, pessoal. Então a próxima aí. Até mais.